Olá, meninos do oitavo ano! Hoje vamos falar sobre ordem direta e inversa da oração e o emprego do hífen. Ordem direta e inversa da oração. A posição dos termos na oração é um dado importante para a produção do sentido. Observe as orações a seguir. O professor advertiu a aluna. Notem aqui o verbo advertiu. Quem advertiu? O professor. Então, o professor é o sujeito e a aluna é o complemento verbal. Na frase 2, a aluna advertiu o professor. Notem que mudamos aqui a posição do sujeito e do complemento. O que na frase 1 era o complemento aluna, passou a ser sujeito. Mantivemos o verbo advertiu, mas agora quem advertiu? A aluna. Advertiu o quê? O professor. Então, tivemos uma troca aqui de sujeito e complemento. Note que, embora tenham sido empregadas as mesmas palavras, a troca de posição dos termos nas orações alterou significativamente o que pretendia comunicar. Então, inicialmente, o professor era o sujeito, a aluna o complemento. Trocamos a posição, fizemos aqui a posição inversa. Então, a aluna, que era complemento, passou a ser o sujeito. O professor, que era o sujeito, passou a ser complemento. Então, tivemos aqui o sujeito, o professor, na frase 1, temos um verbo transitivo direto e o objeto direto, que é o complemento, a aluna. Já na frase 2, com a mudança de posição, a aluna se tornou sujeito, o verbo continuou transitivo direto, mas o objeto direto agora passou a ser o professor, na frase 2. Nesses dois exemplos, a troca de posição alterou a função sintática dos termos. O que na frase 1 era objeto direto, passou a ser sujeito na frase 2, e vice-versa. Isso mostra que a colocação, ou seja, a ordem dos termos na frase, pode influenciar o sentido. Ordem direta. A oração se apresenta na ordem direta quando é construída dessa forma. Então, meninos, nós vamos agora memorizar a ordem em que as coisas, em que as classes gramaticais devem aparecer em uma ordem direta. Então, inicialmente, nós temos o sujeito, depois vem o verbo, depois o complemento e, por último, o adjunto adverbial. Então, uma ordem direta, ela segue, essa ordem das classes. Primeiro, sujeito, segundo, verbo, terceiro, complemento e o quarto, adjunto. Olha os exemplos. O amor de mãe dura para sempre. Eu quero a sorte em minha vida. Então, como que eu sei que essa frase está na ordem direta? Vamos iniciar toda a análise aqui pelo verbo. Qual que é o verbo? Dura. O que dura? O amor de mãe. Então, eu tenho o sujeito, Eu tenho aqui o sujeito, depois eu tenho o verbo. O amor de mãe dura o quê? Para sempre. Então, eu tenho aqui um adjunto adverbial. Seguiu a ordem? Seguiu a ordem. Porque nós mantivemos aqui primeiro o sujeito, temos aqui o amor de mãe. Em seguida, o verbo, dura. E em terceiro, o complemento aqui é o adjunto adverbial. Olha o segundo exemplo. Eu quero a sorte em minha vida. Vamos começar a nossa análise pelo verbo? O verbo é quero. Quem quero? Eu. Então, eu tenho o sujeito e o verbo. Eu quero o quê? Eu quero a sorte em minha vida. Então, eu tenho aqui o complemento verbal. Então, seguiu a ordem direta? Sim, seguiu a ordem. Alguns elementos podem faltar, professora? Pode, mas desde que sigam a ordem. Primeiro o sujeito, depois o verbo e depois temos o complemento ou o adjunto adverbial. E assim, fazendo essa análise,
nós podemos identificar se a ordem é direta. Para expressar as ideias, a ordem direta é a mais simples e a mais comum, pois nessa ordem a mensagem apresenta-se com mais clareza. No entanto, nada impede que se organize a oração de modo diferente, desde que se mantenha o sentido desejado. E a ordem inversa? A oração apresenta-se na ordem inversa quando há alteração na posição dos termos da ordem direta, mas seu sentido é mantido. É importante saber que quando se trata de inverter a ordem de uma oração, não há uma ordenação sintática única e correta. Tudo depende da maneira como o enunciador deseja se expressar. Observe: dura o amor de mãe para sempre. Notem aqui que o primeiro termo não é mais um sujeito. Iniciou o termo com o verbo. Então, temos uma ordem inversa, porque para ser uma ordem direta, devemos começar pelo sujeito. E no segundo exemplo, dura para sempre o amor de mãe. Começamos, então, primeiro aqui com o verbo, depois aqui com um adjunto adverbial. Então, aqui é uma ordem inversa, porque não seguiu aquela ordem de sujeito, verbo, complemento e adjunto. Muitas vezes, na ordem inversa, a frase acaba perdendo a clareza que tinha na ordem direta. O emprego dessa ordem tem finalidade mais subjetiva, de acordo com a maneira como o falante deseja se expressar, podendo ter intenção artística, enfática, musical, etc. E agora vamos falar um pouquinho sobre o hífen, o famoso tracinho. O principal tema estudado neste módulo é o emprego do hífen, que sofreu algumas alterações importantes com o novo acordo ortográfico. Vejamos alguns usos do hífen a seguir. O primeiro dele, que nós aprendemos lá no Fundamental 1, é usá-lo para separar as sílabas. Então, eu separo as sílabas e as separo usando um tracinho, e esse tracinho recebe o nome de hífen. Usar o pronome oblíquo átono ao verbo, então eu uso esse hífen, esse tracinho, para unir os pronomes oblíquos ao verbo, ó, declarei-me, olha o hífen, tragam-na, pegá-la, treinei-o. Então, eu liguei o verbo com o pronome oblíquo usando o hífen. Nas palavras compostas, o emprego do hífen deve obedecer a algumas regras especiais. Veja, usa-se hífen nas palavras compostas em que os prefixos, ou seja, as palavras que vêm depois, forem hiper, inter e super, terminados em R. Acompanham elementos iniciados em R. Exemplo. Então, se terminou em R e a outra começou em R também, eu separo os dois R's com hífen. Então, eu tenho o interregional, o hiper raivoso e o super requintado. Também usa-se hífen nas palavras compostas com prefixo, aquilo que vem antes, em que o segundo elemento começa com H. Exemplo, anti-horário, o segundo elemento começa com H. Super-homem, anti-higiênico, extra-humano e supra-hepático. Usa-se hífen nas palavras compostas com os prefixos es, vice e soto. Exemplo, prefixo aquilo que vem antes. Se começou com vice, eu separo com o hífen. Vice-presidente, ex-marido, soltomestre. Usa-se hífen nas palavras compostas com os prefixos, aquilo que vem antes, circum e pan, quando o segundo elemento começa com vogal. Então, circo adjacente, circo ambiente, circo escolar, pan americano e pan islamismo. Então, aqui o prefixo é circo ou pan e o segundo componente começa com vogal. Usa-se hífen com prefixos tônicos acentuados, independente da letra com que se inicia o segundo elemento. Exemplo, pré-história, pré-natal, além-túmulo, recém-chegado, pró-saúde e pós-moderno.
Usa-se hífen também nas palavras compostas de sufixo de origem indígena, como açu, de grande porte volumoso. Então, guaçu, grande, e mirim, de tamanho reduzido, que adjetivam o primeiro elemento. Como assim? Olha os exemplos. Jacareaçu, Sabiá-Guaçu, Paraná-Mirim, Capim-Açu. Então, são palavras indígenas. E usa-se hífen nas palavras compostas com os adjetivos grão e grã, que correspondem semanticamente a grande. Exemplo, Granduque, Grã-Duquesa e Grã-Bretanha. Usa-se hífen no emprego dos advérbios mal e bem, ligados a um segundo elemento, iniciado por vogal ou por H. Exemplo, mal educado, mal habituado, mal agradecido, mal-humorado, bem-humorado, bem-estar e bem-aventurado. A seguir, veja alguns casos de palavras compostas que podem causar dúvida em relação ao emprego ou não do hífen. Não se usa hífen nas palavras compostas em que o prefixo, aquilo que vem depois, termina em vogal e o segundo elemento começa com R ou S. Nesse caso, duplicam-se essas letras. Exemplo, antessala. Então, aqui terminou com vogal, né? Então, a próxima, eu poderia colocar um hífen aqui, mas o que nós fizemos? Nós duplicamos a próxima letra, que é o S. Então, antessala, autorretrato, antissocial, autorregulamentação, contra-regra, autorromantismo, ultrassom e suprarrenal. Então, eu dupliquei o R e dupliquei o S nessas palavras, porque o meu prefixo, aquilo que veio antes, termina, né, em vogal aí. E a segunda palavra começa com R ou S. Não se usa hífen nas palavras compostas em que o prefixo termina em vogal e o segundo elemento começa com vogal diferente. Exemplo, ó, terminou com vogal e o outro começa com a vogal diferente. Autoajuda, autoaprendizagem, autoescola, contraindicação, contraordem e etc. Aí tem mais alguns exemplos. Agora, atenção! São escritos com hífen os compostos em que não se aplicam as regras anteriores. Exemplo, médico cirurgião, conta-gotas, guarda-roupa, terça-feira, beija-flor, couve-flor e bem-te-vi. Essas palavras são escritas com hífen e elas não entraram lá nas regras anteriores.